como será que o Padre Pio viveria o mês do Sagrado Coração de Jesus? Como é que era a devoção dele ao Sagrado Coração de Jesus? Então eu comecei a pesquisar, etc. E no meio da pesquisa me caiu uma coisa melhor. Eu acho que foi o próprio Padre Pio que me fez encontrar isso nos meus papéis lá, que é essa conferência que o Anderson se referiu, do Padre Matthew Crowley, e que ela é... Eu quero dar minha opinião, não gosto muito de falar meu testemunho pessoal, porque isso aí está muito na moda aí, né? Igreja protestante, mas digamos, eu diria que foi das poucas ou a mais importante das vezes, que eu fiquei com vontade de ser santo, lendo essa matéria. O Anderson já deu um pouco a biografia do padre. Ele era uma mistura de inglês com peruano. O pai era inglês, deixa eu ver se era o pai, e a mãe peruana. E ele estudou no Chile, num colégio francês. Então a gente vê que tem várias, uma mistura dentro da cabeça dele de várias mentalidades, né? Ele vai ter toda a rapidez do peruano, do sul-americano, mas ao mesmo tempo o método do inglês e ao mesmo tempo a beleza no modo de falar dos franceses. Ele foi chamado pelos monges de Septifons. Septifons é uma das principais trapas. As trapas são conventos de vida de clausura total, né? Eles são os continuadores da obra de São Bento. Na verdade, são beneditinos, mas os beneditinos depois geraram os cistercienses, que por sua vez, eu estou simplificando muito a história é até muito bonita essas várias mudanças. E a trapa, que era uma forma mais radical de seguir a regra de São Bento. Até no Brasil teve uma trapa famosa no Vale do Paraíba, que era chamado, o pessoal chama de Maristela, mas como eles eram todos franceses, era Maristelá, né? Mas, depois de alguns anos, eles não conseguiram vocações, foram embora do Brasil. Olha que tristeza para o Brasil não ter conseguido nenhuma vocação para dar continuidade para os trapistas aqui no Brasil. Bom, acontece que, eu imagino que seja assim, eu nunca fui monge trapista, mas aquela vida dura de todo dia ter um horário rígido para levantar, em geral de madrugada, orações, penitência. Pode ser que algum monge, depois de 40 anos, no regime desse, ele pudesse ter uma tentação, e deve ter tido, né? Afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Estou rezando, fazendo jejum, penitência. Será que eu não devia estar lá na rua convertendo gente? Como faz o Anderson, né? Será que eu não deveria me lançar na ação, né? Então, o padre Matthew Crowley, que era um homem totalmente de ação, vocês vão ver, não totalmente, mas digamos, primordialmente um homem de ação, ele foi fazer uma conferência para os trapistas. Então imaginem bem a situação que ele estava encontrando. Naquele tempo não tinha gravador, então um monge trapista foi tomando notas, e esse aqui é o texto do monge trapista. E vocês vão ver que é uma coisa linda. Eu espero conseguir ler direito e transmitir direito para vocês a beleza do texto. Tem muito papel aqui, mas não se preocupe não, é que como eu estou meio cego, as letras são grandes, de modo que não vai ser muita coisa. Bom, então vou direto no texto do monge, certo? Ele diz: esta questão, colocada pelo reverendo padre Mateu, já havia sido formulada nos corações de muitos de nós, ou melhor, nos corações de todos nós, e que é o que eu acabei de falar há pouco. Então, qual era a questão que eles tinham? É possível ouvir as maravilhas realizadas por toda parte pela obra da entronização do Sagrado Coração, sem desejar de algum modo contribuir com ela? Quer dizer, o padre Matthew Crowley fazendo um sucesso no mundo inteiro. Eles tinham notícia, evidentemente, do que estava acontecendo. Eles falaram: e nós aqui fechados, será que a gente não devia ir lá para fora
fazer apostolado, né? Mas como fazer, nós, religiosos contemplativos, que não temos mais relação alguma com o mundo exterior, entre na pele deles e se põe o problema. E alguns duram muitos anos, hein? Na circular que eles fazem entre os monges trapistas, etc., cada vez que morre algum, eles colocam lá, né, o obituário, etc. Então, assim, monge fulano de tal, 96 anos, faleceu, tal. Monge fulano de tal, 95 anos. É uma coisa impressionante a longevidade dessa gente que faz penitências tremendas. Eu estive visitando uma trapa na Espanha e era uma coisa que me impressionou, porque só tinha um monge que podia atender as visitas. Atendeu muito bem, brasileiro, etc. e tal. Quando eu soube que eram vocês, eu coloquei meu traje de gala. O traje de gala dele era farrapos. Eram farrapos todos é quase uma coxa de retalho. Porque ele só tem 2 hábitos a vida inteira. Um de festas, outro para o dia a dia. Ele colocou de festas. Era uma coisa tremenda. Ele já devia estar com seus 80 anos. E aí ele nos mostrou a parte da trapa que se podia visitar, porque o resto é clausura total. Bom, mas o problema deles era esse. Nós não devíamos estar lá fora? Ora essa, respondeu-nos o padre Mateu, estáis confinados por amor a Jesus, o prisioneiro do amor, e por causa desse sacrifício, estaríeis privados dos méritos dos apóstolos? Bom, só essa pergunta que já faz, ele arrebenta com qualquer tentação, né? Vocês são prisioneiros do amor, como Nosso Senhor foi prisioneiro do amor, e vocês estão achando que isso não basta para ser um apóstolo? Impossível. Seria uma injustiça. Não apenas podeis ser apóstolos, mas é este vosso grande dever. Imagina os trapistas ouvindo isso. De fato, o que é ser um apóstolo? E aqui é que vale para todos nós, porque nós não somos trapistas, mas o que é ser um apóstolo? O outro vai falar, olha, eu sou professor, posso fazer apostolado nas aulas, eu faço palestras como o Anderson por todo o Brasil, etc. Está fazendo apostolado, não tem dúvida. Mas e o pai de família? E aquela pessoa que trabalha num trabalho inexpressivo, que não tenha grandes luzes, etc, etc. Como é que ele pode ser um apóstolo? Né? A gente trabalha de lixeiro, todo dia tem que pegar lixo e tal. Agora, ele pode ser um apóstolo do Sagrado Coração de Jesus? O padre Mateu Crowley vai dizer que pode. E isso então vale para cada um de nós. Então agora nós vamos ler o que ele continua dizendo para os monges de clausura, nós vamos aplicando na nossa vida. Isso é muito importante. Ele diz, o que é ser um apóstolo? Ele diz, é uma voz que ressoa, é alguém que se agita, que faz barulho, um semeador que corre aqui e ali para semear a boa semente? 1000 vezes não. Impressionante. Converter as almas, ganhá-las para Jesus Cristo, é uma obra sobrenatural. Ora, o sobrenatural não se faz senão pelo sobrenatural. Então, mesmo quando o Anderson está fazendo uma palestra, uma coisa assim, se alguém se converte ali e ele pensar, opa, fui eu. Eu sei que você não faz isso. Ele perderia o lado sobrenatural, porque o que converteu a pessoa foi o sobrenatural, certo? A ciência, continuou o padre Mateu Crowley, a ciência, a eloquência, não bastam aqui. Isso aqui me deixou muito à vontade, porque eu estou lendo, né? Não sou capaz de falar sem ler, enfim. Não é de sábios, nem de grandes oradores que precisamos, sobretudo na hora atual, mas de santos. Um apóstolo é um cálice cheio de Jesus, transbordando sobre as almas sua superplenitude. Você está vendo que ele não está definindo profissão, não está definindo nada, né? Tem que ser um cálice cheio de Jesus. Enchei-vos de Jesus, ele falando isso para os monges, enchei-vos de vida divina e sereis apóstolos. Mas como se enche a alma? Não é no recolhimento, no silêncio, na mortificação, na oração das quais se compõem as suas vidas? Então, quem pode ser melhor apóstolo do que vós? Quer dizer, esses homens fechados lá dentro, quem pode ser melhor que vós? Porque eles levavam uma vida
de mortificação, silêncio. Muito antes de dizer que um trapista não pode ser um apóstolo, eu ousaria dizer que ninguém pode ser um apóstolo, sem possuir o espírito e o coração de um trapista. Você vê que aquele exorciza qualquer demônio que tivesse ali no meio da pessoa, falasse, poxa, mas eu aqui, né? O que eu faço? Certamente não foi a primeira vez que alguém nos falou da fecundidade de nosso gênero de vida. Está dizendo aqui o monge que tomou nota, né? Mas até aqui ninguém o dissera de modo tão luminoso e convincente. Vocês concordam que até aqui as palavras são impressionantes? Se alguém já pensou nisso, falou, não, isso aqui para mim não é novo, me diga, pode ser. Eu já pensei em outras coisas, mas assim não. Sem o querer, não nos revelará por essas palavras o reverendo Padre Mateu o segredo da fecundidade de seu apostolado? Então, quer dizer, o Padre Mateu, o apostolado dele era fecundo? Será que ele não estava revelando que era por causa do espírito sobrenatural que ele tinha? Os que já leram A Alma de Todo Apostolado, de Dom Chotar, vai ver que ele diz isso, a alma de todo apostolado é a vida interior. O Padre Mateu está repetindo a mesma coisa, né? Não é por estar ele, pleno de Jesus, até o total esquecimento de si próprio, que Jesus fez tudo nele e por ele? Ainda é o anotador. Bom, eu não resisto a não falar do Padre Pio, né? O Padre Pio era isso inteiramente. Era um cálice pleno de Jesus, ele só pensava em Jesus. Dizem que quando cumprimentavam ele, falava, como o senhor vai? Ele dizia, crucificado. Quer dizer, não é brincadeira. Como o senhor vai? Crucificado. E era total esquecimento dele, Não tem uma fotografia que a gente veja do Padre Pio, ou algum filme, alguma coisa pela internet, que a gente não veja um homem que está totalmente fora das coisas terrenas e já caminhando no sobrenatural, no paraíso, né? Carregando cruzes. Os exemplos nos fizeram compreender melhor o pensamento do Padre Mateu. Quando esteve na Suíça, olha cada coisa linda, veio a ele um bom padre que lhe disse, se procurais uma alma capaz de lhe ajudar, conheço uma. É uma jovenzinha que sofre em todo o seu corpo. Ela não tem senão a mente para pensar em Deus e o coração para amá-lo. Paralítica, não pode vir à igreja, contudo queria vos ouvir. Tremendo. O padre vai até ela, fala sobre seu apostolado e lhe diz, ele diz para a menina paralítica na cama, quero que me faças presente da sua doença, me dá de presente a sua doença e os teus sofrimentos. Queres oferecer-te como vítima de amor ao divino coração para ser seu apóstolo? Então, uma menina na cama, naquele estado paralítica, podia ser apóstolo, né? Então todos nós podemos também, né? Cada um vai pensar no seu modo de ser. Com sinais e olhares, ela demonstra ter compreendido e que doravante se oferece em holocausto para o crescimento da obra da entronização. Em Rotterdam, na Holanda, uma menininha de 10 anos consegue desembaraçar-se de seus pais e corre até o Padre Mateu. Meu padre, diz ela, abençoa-me para que eu, criança que sou, possa me tornar ainda pequena o que és adulto. Quer dizer, que eu seja o que o senhor é como adulto, né? Apóstola do Sagrado Coração. Outro caso, em Valparaíso, no Chile, uma das mais devotadas zeladoras é uma senhora de 75 anos, pobre, reduzida à mendicância, ignorante, que não sabe nem ler nem escrever. Para propagar a obra, ela decorou as orações e desde então faz a intronização nas famílias pobres, sem jamais considerar seus problemas, privações e fadigas. Isso é uma maravilha, né? Ela estava plena de nosso Senhor Jesus Cristo. Um último exemplo que prova de modo evidente a tenra delicadeza do coração de Jesus. O padre acabara de pregar em Lyon, na França. Esse caso é impressionante. Embora visse multidões acorrendo para ouvi-lo, que era um sucesso, né? Chegava numa cidade, ia ter uma pregação, multidões, né?
Ele partia decepcionado e triste. Ele apenas dizia a Nosso Senhor, na ação de graças que fazia após sua missa, na manhã da sua partida. Olha a prece que ele faz para Nosso Senhor. Diz, Senhor, vós o sabeis, parto triste porque não encontrei aqui nenhuma alma pronta para amar e sofrer pela obra. Nenhuma. Se esta obra que prego deve frutificar aqui, enviai-me umas dessas almas pequenas e generosas, que a exemplo da irmã Teresa do Menino Jesus, que ainda não tinha sido canonizado, Santa Teresinha, né? Ofereça-se para rezar, amar e sofrer pelo reino do vosso coração. Olha que impressionante. Ele repete essa oração 3 vezes, 4 vezes, quando alguém o interrompe na ação de graças, diz, reverendo padre, há aqui na porta uma menina pobre, uma pequena importuna, que insiste em te ver e falar. Tem sacristão que é especialista em afastar o sujeito da igreja, que nenhum sacristão meu. Aqui tinha um. Só quem vai ver no YouTube. Só quem vai ver no YouTube. Mas tem sacristões assim, tem, infelizmente tem. Eles deviam ser a porta da igreja, receber bem, infelizmente. Mas também tem bons eu conheço. Então, há aqui na porta uma menina importuna que insiste em te falar, em te ver e falar, mas não te incomode. Digo a ela para ir embora, não é? Não, faça com que venha, disse o padre, na hora depois que ele tinha acabado de fazer essa súplica. A criança chega. Meu padre, disse ela, ouvi o senhor falar da obra e eu também queria fazer alguma coisa. Se o senhor precisa de uma pequena alma, que a exemplo da irmã Teresa do Menino Jesus, ofereça-se para rezar, amar e sofrer, por favor, diga. Ele não foi na rua dizer quem quer ser, procurar a menininha, não. Ele foi rezar, ele estava fazendo ação de graças dele, pedindo para o nosso Senhor Jesus Cristo mandar para ele uma apóstola. Nosso Senhor mandou, de imediato. O padre, estupefato, guarda silêncio, observando a rapidez com que Jesus respondeu ao pedido que mal formulara. A pobrezinha, julgando que o padre não havia entendido, recomeça, meu padre, o senhor então não compreendeu? Eu queria ser uma alminha, como a irmã Teresa do Menino Jesus, que reza, que ama, que sofre pelo reino do Sagrado Coração. O senhor me aceita? Sim, minha filha, eu compreendi. Aí ele dá a resposta. Então, meu padre, vamos até a capela, farei minha oblação a Jesus e o senhor lhe rogará de ratificar. É incrível. E o reverendo padre não podia senão bendizer Nosso Senhor e agora ele podia deixar Lyon. Quer dizer, ele estava saindo de Lyon feliz, ninguém acompanhou ele, ninguém, a cidade inteira ele encontrou uma menininha disposta a ser apóstola. Ela falou, agora sim, agora a minha obra vai para frente. O resto vai responder diante de Deus, porque ouviu o sermão maravilhoso que ele deve ter feito e não teve a reação dessa menininha, né? Há alguns que dizem, continua o padre Mateu, olha o que o padre Mateu faz, diz ele, tolos, sabeis quem são os verdadeiros apóstolos do Sagrado Coração? Esses que fazem as maravilhas que eu vos contei e outros, bem mais numerosos, dos quais não pude falar? São almas pequeninas, bem simples e, sobretudo, muito esquecidas delas mesmas, que encontrei por toda parte, olha, guardem isso, sobretudo muito esquecidas delas mesmas. Tem gente que acha que a igreja é uma cooperativa de salvação de alma, né? Ele vai lá, se inscreve, cumpre as coisas, etc, vai para o céu. Não, ele está dizendo assim, são almas pequeninas, bem simples e, sobretudo, muito esquecidas delas mesmas, que encontrei por toda parte, na corte da Espanha e nos castelos, assim como nas palhoças e entre mendigos nas portas das igrejas. Estes são os que, oferecendo-se em holocausto ao Sagrado Coração, para amar, rezar e sofrer, fazem reinar Jesus, o Rei do Amor. Então, o sujeito vê lá um grande governante, um grande rei, às vezes aquele país está sendo sustentado por uma menina doente na cama que resolveu oferecer o sacrifício dela para que todos amem o Sagrado Coração de Jesus. A gente só vai saber disso no dia do juízo final, né?
E ela está sustentando uma nação. Ela pode sustentar uma nação. No caso de Santa Joana d'Arc, seria longo explicar aqui, isso aconteceu. Né? Quereis vós também, falando para os trapistas, querer ser do número desses apóstolos? Do reverendo prior até o último dos irmãos conversos, vós o podeis, a condição de ser de santos, ao menos pelo esforço e desejo sincero. Quer dizer, não que a pessoa pode não conseguir ser santo, mas ela tem o desejo e o esforço de querer ser santo. Né? Mas, direis, é muito difícil, muito complicado. Responde o padre Mateus, ao contrário, nada é mais simples. E então, o reverendo padre nos fala, não sem uma ponta de ironia, de algumas biografias que parecem feitas com o único objetivo de desencorajar os de boas vontades. Algumas biografias são feitas, o Edson estava contando aqui de Santo Onofre, né? Aí eu lembrei dessa frase do padre Mateus Crowley, porque se vocês ouviram falar, meu Deus, Santo Onofre, não, estou fora. Viver no deserto, comer gafanhoto, né? Ficar com o cabelo daquele tamanho. Não, estou fora. Não dá para ser santo. Né? Então ele diz, escrevem vidas de santos que não dormem, não comem, não bebem, não têm paixões, não conhecem nem a tentação nem a luta, como aquela boa fundadora de uma certa congregação, ele não diz quem é o nome, que, a crer pela sua biografia, possuía o gênio de São Tomás de Aquino, a eloquência de São João Crisóstomo, a pureza de Santa Inês, a doçura de São Francisco de Sales, a alma seráfica de São Francisco de Assis, etc. E se tudo isso fosse verdade, a Santíssima Trindade teria tido dificuldades ao escolher a Mãe de Deus e, sem dúvida, teria sido obrigada a tirar a sorte para decidir entre a Santíssima Virgem e essa senhora. A gente vê que ele tinha um certo humor, né, no modo de tratar a coisa. Com exceção da Puríssima e Imaculada Virgem Maria, todos passaram por tentações e lutas, todos. E isso deve nos encorajar. Não é então para desanimar, eu caio em pecado, certo? Não, isso tem que nos encorajar, porque só a Santíssima Virgem não teve tentações. O que esses e aqueles santos fizeram, porque também eu não posso fazer? O que é então um santo? Eis a definição que julgo verdadeira. Olha a definição que ele dá. Um santo é alguém que vive de fé e de amor. Isso. O Santo Onofre vivia de fé e de amor. É claro que ele comia gafanhotos também, mas o principal é que se ele podia comer o gafanhoto que fosse, ficar na areia, mas se não tivesse fé e amor, ele era menos santo do que um rei que tivesse tudo o que quisesse. E o espírito de fé é o que mais nos faz falta. Olha só, ele está falando isso para monges trapistas. Imagina para nós o que ele falaria. Pelo menos para mim, vocês devem ser todos santos, mas eu não sou. Bom, é preciso ver Jesus em toda parte, nos nossos superiores, nos nossos irmãos, nos incidentes da vida, quando acontece alguma coisa ruim, né? Na boa como na má fortuna, em todos os lugares eu vejo Jesus. Estou doente, estou com pneumonia, gripe, sei lá o quê, dor na perna, dor nas costas, eu vejo Jesus aí, tem que ver. Sejamos ainda mais sábios que o cego do Evangelho. Ele dizia a Jesus, Senhor, fazei que eu veja. Digamos nós também, Senhor, fazei que eu vos veja e que eu seja cego para todo o resto. É uma coisa muito interessante isso, né? O Padre Pio tinha um sacristão que era cego, acho que vários já ouviram essa história. Ele era cego, um dia alguém encheu a cabeça dele e falou, poxa, ele faz milagre para todo mundo, cura paralítico, cura cego, e você ele te deixa aí. É tão fácil, ele vai aí, te cura e está acabado. E o homem, pelo jeito, ficou meio tocado com essa tentação aí. E ele foi falar com o Padre Pio, conversou com o Padre Pio. O Padre Pio respondeu para ele assim, como se nada tivesse acontecido. Falou, não vou fazer esse milagre, porque se você enxergar, você vai olhar coisa ruim e vai para o inferno. E continuou tocando a vida. É uma coisa fantástica. Então, fazei com que eu vos veja e que eu seja cego para todo o resto.
Esse conselho é muito maior do que você dizer, olha, controlar o olhar, não ter mau pensamento, não sei o quê. Não. Fazei com que eu vos veja, Senhor, e que eu seja cego para todo o resto. Acabou. Nós somos sabidos demais, raciocinamos demais. Seria preciso ter a cabeça em menos consideração. Então teríamos mais fé, mais luz e agiríamos em conformidade, sobretudo se tivéssemos alguma cruz a carregar. No hospital de Paris havia uma pobre moça, olha essa outra história, presa a um leito de sofrimentos. A seu pedido fizemos, em seu pequeno quarto, a entronização do Sagrado Coração. Algum tempo depois, ela escreveu ao padre Mateu, como é bom ter Jesus perto de si. Não posso me mexer, contudo queria ter asas para ir pregar a todos os que sofrem. No hospital, ela queria poder sair da cama e pregar. Né? Mas não preciso de asas, olha que ela entendeu, para amar e para sofrer. Sei que o sofrimento também é um apostolado e que do meu leito posso ajudar as almas melhor do que quem quer que seja. É forte isso. Também vós, disse-nos o padre, tende cruzes, felizmente. Um trapista sem cruz não é um trapista. Aceitai-as com a fé e podereis dizer, Senhor, enganaram-me. Disseram-me que a vida no convento era uma vida dura, penosa, austera, mas não me disseram que estais na cruz. Uma vez que eu vejo que estais na cruz, nada mais tenho a fazer do que sofrer. Quer dizer, mais importante do que toda a dureza da vida de um trapista, etc., era fazer entender que Nosso Senhor estava na cruz e aí todo o resto está acabado. Né? Já está terminando, pessoal. Então ele diz, aceitos de nós, bom, esquecei-vos de vós mesmos, pensai somente em Jesus e nos interesses dele, e ele se encarregará dos vossos interesses e fará de vós santos. Olha aqui, outra definição, quer dizer, se a gente pensar em Nosso Senhor Jesus Cristo, né, quando Santo Agostinho dizia, ama e faz o que queres, era nesse sentido. Não quer dizer que o sujeito ama Jesus e sai por aí, assalta, mata, não é isso, ele não ama. Né? Mas quem ama só faz as coisas certas. Né? É triste, ele continua, mas é verdade. Jesus Cristo, o amor mesmo, ou seja, Jesus Cristo, que é o amor, entretanto não é amado. Não é amado. Os maus o blasfemam de modo horrível, e escutai essas palavras publicadas há pouco num jornal. Então é um jornal da época que publica coisas bárbaras. Diz assim, é chegado o tempo de caçar a pontapés esse homem vil de cabelos avermelhados, que se chama Jesus, e enquanto tivermos lábios, seja para blasfemá-lo, é satânico. Enquanto tivermos mãos, seja para apedrejá-lo. Enquanto estivermos vivos, sejamos para ele Barrabás. Olha só, um indivíduo que se entrega para o demônio, ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de encher o cálice, que devia estar cheio de Jesus, de satanismo. E ter esse ódio. Nós devíamos ter amor, mais amor do que esse ódio. Né? Então o padre continua, que fazemos para reparar estes ultrajes? Que fazemos nós, sobretudo, para desagravar Jesus dos golpes muito mais dolorosos ao seu coração, que recebe de seus amigos, recebe de nós, são piores do que os golpes que ele recebe dos inimigos. Amemos, que o coração de Jesus se torne para nós, como para São Bernardo, o coração de um irmão, de um rei, de um amigo. Amemos. Amor, eis o segredo único da santidade. É bem diferente de certas pregações que eu vejo por aí, que é o amor, ama o próximo. Aí o sujeito fica com a impressão que ele tem que sair por aí fazendo assim para o amigo, né? Falando, por favor, passa na frente, dá um prato de comida, dá docinho. Amor é isso. Né? O amor transformado em obras dá em coisas fantásticas. Igual eu falei do poder letal do sagrado, do Santo Rosário. Né? É isso. Eis o segredo único da santidade. Evidentemente não se trata de amor sensível, mas desse amor forte e possante, que jaz no mais profundo da vontade. Está lá no fundo, tem que tirar do fundo. Desse amor que só sabe de uma coisa,
fazer a vontade de Jesus, fiat voluntas tua, seja feita a vossa vontade. Trabalhar para o estabelecimento de seu reino, adveniat regnum tuum, venha a nós vosso reino. Oferecer-se nesse fim como hóstia de amor. Olha agora essa imagem que ele vai dar. Ao terminar, o reverendo padre nos exorta com palavras de fogo a tornarmos-nos apóstolos, santificando-nos numa vida de fé e de amor. E vós, quereis ser hóstia para o triunfo de Jesus? Isso ele diz para os monges, hein? Sede dele, sem reservas. Ele é a única realidade da vida, o resto não é nada. Lá no mundo, só trevas. Sede a luz do mundo, é essa a vossa vocação. Uma única palavra basta para transformar o pão em corpo de Jesus. Agora, esta imagem é uma coisa maravilhosa. O pão, o que é a hóstia? Farinha e água. Né? Basta uma palavra, seja a hora que o sacerdote consagra, né, para transformar o pão, que não é gente, em corpo de Jesus. Sereis vós mais rebeldes que a matéria inerte. A palavra de Jesus, que ele lhes dirige por minha boca, quer dizer, até a hóstia se transforma em Jesus. Eu aqui pergunto, vocês são capazes de se transformar em Jesus também? É uma coisa lindíssima. Sede apóstolos, sede santos. Jesus fez-se hóstia para resgatar o mundo. Também nós sejamos hóstias de amor para resgatar o mundo e salvar as almas. Tá aí, foi longo, mas eu confesso que eu leio várias vezes esse texto, várias vezes. Não me canso, porque continuamente ele dá uma luz diferente, a gente vê alguma coisa diferente. Tem um outro comentário que eu fiz aqui agora, não tinha me ocorrido. Né? Os que quiserem, depois podem me mandar aí um WhatsApp, aí eu mando esse texto. Vale a pena ter esse texto sobre o Sagrado Coração de Jesus, para ser apóstolo do Sagrado. Podeis ser apóstolo do Sagrado Coração de Jesus? Então eu pergunto, vocês podem ser apóstolos do Sagrado Coração? Sim. Todos nós podemos, todos nós podemos. Eu não vou perguntar, vocês querem? Não, isso não. Isso está aqui dentro de cada um. É isso, caros amigos, caros irmãos de Nossa Senhora do Carmo. Eu queria dizer, lamento que tenha sido tão longo e que tenha sido talvez cansativo.